Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Meia Rolha Cast. Eu sou o Pedro Neves e mais uma vez aqui acompanhado do Diogo Frade e do Daniel Branco. Boas. Bem-vindos. É isso aí. Bem-vindos. A gente vai aqui hoje contar um pouco com a história da Olena, que é uma pessoa aí muito influente nos vinhos aqui em Portugal. E já ela vai estar aqui conosco e vai divagar sobre muitos assuntos. Isso. Para já, solta a vinheta. Cá estamos novamente e agora aqui já com a Olena sentada à mesa conosco. Olena, seja muito bem-vinda. Bem-vindo, Bem-vinda. Helena. Obrigada. E obrigado nós por ter aceito aqui o convite do Meia Rolha Cast para estar aqui conosco. Bom, e como é de praxe, sempre o convidado tem que trazer aqui uma garrafa de vinho, não é? Pro programa. É aqui lançado esse desafio e a Olena trouxe aqui para nós hoje. Se quiser contar o que é esta bela garrafa é. Esta bela garrafa É mesmo bonita. Já. Exatamente, é o vinho, o espumante. Isso. Isto é Quinta do Boiçal, Reserva. Isto é a gama nova Prestige que lançamos há pouco tempo. Aliás, o espumante produzimos na Quinta do Boiçal do século passado, 1994. E agora, fazemos rebranding um bocadinho e fazemos uma gama primeira Prestige. Depois logo vamos lançar Elite. E esta é Quinta do Boiçal e tem casta, sabe o que é? Dogo Bucelas. Isto não tem Dogo Bucelas, porque tem 50/50, Arinto e Chardonnay. Mas você sabe que se for Dogo Bucelas, isto é 100% Arinto é a casta originária, a mesma na região de Lisboa, mas Dogo Bucelas. Exatamente. Ou só vai por ali para dar um close, que é para o pessoal de casa... Para as pessoas verem já esta maravilha exatamente. e irem Sim. já a correr. E já correr na garrafeira buscar aí uma garrafinha dessa... Porque isto, nas nossas lojas, no Point. Claro. É no Bucelas, Point. exatamente. É no Point. E aliás, Arinto e Chardonnay já me parece bastante sugestivo em Sim. espumante. Portanto, Claro, porque Chardonnay é a mesma champanhe e Exato. você sabe que é a mesma terroir Sim. de Bucelas, de Quinta do Boiçal. Foi investigada em 1846 por um investigador que é Lapa, chama-se, e como resultado é muito semelhante com o Chablis. Região Chablis. E casta Arinto, você sabe que ela é muito boa e acidez, que permite a longevidade, e Chardonnay que a casta mesma do champanhe. E nós temos algumas plantações de Chardonnay e óbvio que Arinto, esta casta principal, nos nossos 30 e tal hectares, temos 22 deles é Arinto. Na Quinta do Boiçal. Certo. E aqui também o Diogo já está a tratar do vinho que nós aqui da mesa trouxemos. Daniel, então se quiser dar aí uma palavrinha acerca. Temos aqui o Quinta de Pegões Reserva. É um vinho da Península de Setúbal. Sim. Mais propriamente ali na região do Barreiro. Exato. Vou já mostrar aqui também. Exato. Podes-me dar aí a garrafa, assim aproveito e jogo a abrir a garrafa de espumante. Exato. As uvas utilizadas serão Cabernet Sauvignon, Syrah, Aragonês, Touriga Nacional e Alicante Boucher. Boa. Portanto, aqui Belíssimo blend. Um blend também já me parece bastante sugestivo. Exato. Também já muito curioso para o provar, que ainda não provei. E já disse, americana, francês. Exato. Estágio cerca de 12 meses, 12 meses. Em barricas. Boa. E esse vinho tem uma curiosidade que no dia que eu fui buscá-lo para trazer para este episódio, e na mesma hora em que eu estava escolhendo esse vinho na garrafeira, um dos nossos seguidores mandou, que nós nesse dia tínhamos aberto uma caixinha pedindo sugestão de convidados pro programa. E um dos seguidores escreveu lá na caixinha o nome do senhor Jaime Kendera. Kendera. Eu não sei a pronúncia do sobrenome dele. Acho que é Kendera. Eu acho que é Kendera também. E nessa mesma hora, quando eu vi, tinha pego um vinho que era dele. E não sabia. Exato. E eu olhei no contrarótulo o nome, depois estava indo para casa e lembrei,
mas olha, isto, será que eu É trouxe esse engraçado. vinho ou não? Mas enfim, Eu acho que não há coincidências. exato. Não há coincidências. Isto é porque de Exato. certeza que vem cá mais tarde ou mais cedo. Exato. Bom, para já fica aberto aí o convite ao Jaime. Agora o Diogo vai abrir aqui o garrafa de espumante e se calhar Exatamente. ensinar a melhor maneira de abrir um espumante. Exatamente. Isto que eu também queria dar Exato. sugestão. Exato. Que é preciso. Então, a Perfeito. garrafa de espumante, Uhum. ao contrário das garrafas de vinho normal, portanto, a garrafa de vinho normal fica parada na mesa e que roda é a mão, neste caso é o contrário, portanto, o que roda é a garrafa, de forma a nós irmos inclinando aqui um pouco a rolha, de forma a libertar a pressão. E como eu costumo dizer nos restaurantes, epá, não é para matar nenhum pato, portanto, não é para ouvir aquilo pó. E portanto, vamos começar aqui. Olha a mousse. Exato, uma música Croa, cremosíssima. sim, exatamente. Exato. Uhum. Uma Por música acaso, cremosíssima. Está aí a minha bebida favorita, espumante. E minha também. Yeah. Por acaso. Por isso é que eu trouxe Sim. uma coisa que eu gosto demais E e também realmente este espumante é mesmo brutal. E a região de Bucelas já Bucelas. tem bastantes produtores que produzem excelentes espumantes. Sim, Exato. mas pronto, é nós, como Cavas Velhas, produzimos se calhar uns dos primeiros, né? Sim. Porque dos anos 90 já tivemos garrafas que eu encontrei nas Cavas Velhas. Bom, Sim. vamos aqui fazer um Tá? brinde. Fazemos brinde. um brinde, Brinde. é cor. Exatamente. Obrigado, Helena. Obrigado, Helena, mais uma vez. E vamos aqui provar também esta pomada. Então o sommelier que vai dizer alguma coisa? Olha aí, bolha, vi? Agora que eu comecei a observar a bolha. É muito fina. Muito fina, e, sim. uhum, É mesmo bastante cremoso. uhum. Tem uma nota muito predominante Sim. a pastelaria. Assim, Sim, a panificação. brioche. Brioche, muito bom. E se algum hater aí aproveitar para querer nos bater por Este conta do- do copo, fique É. à vontade, tá bem? Porque Colheita 2019. Colheita, eu gostaria de acrescentar que esta Sim. é colheita 2019 e um ano em Cave. Foi um ano, estejou em Cave. um ano em casa. Aham. Olha. E, portanto, tenho aqui notas. Pronto, apesar de brioche, eu sinto também esse aromas muito frutado, né? Uhum. Fruto, esse Fruta tipo de- branca, Uhum, talvez. é. Sim, Fruta branca. Ananás, né? Ananás. sim, sim. Toque E- cítrico, uma sim, coisinha sim. assim. exato. E depois na boca já é muito envolvente, envolvência boa, até mesmo falamos que é bruto, não é? O método champanhe, este champanhe nota-se e acho que este vinho tem ainda evolução. Sim. Se calhar daqui a 10 anos Sim. vamos estar aqui, provamos e Sim. ficamos com bons sentidos, porque realmente as ideias, esta acidez, envolvência, Exato. até sinta-se assim, todas Sim. papilos assim, adaptados e salivados. E né? tem persistência. Eu ainda estou aqui Persistência. É a isto, salivar. é E, isto. aham. Isto é um excelente sinal. Sim, sim. Uhum. Aliás, nas Caves Velhas, há lá, nas Caves Velhas de Bucelas, perdão, tem lá espumantes de 94. 94, sim, 94. tenho umas garrafas. Sim. Sim. Eu que tive a oportunidade de fazer uma prova com a Helena, Ah. lá nas Caves Velhas de Bucelas, foi uma das provas mais incríveis que eu já tive. Olha, obrigado. E eu é que tenho que agradecer, porque foi mesmo fantástico. Vinhos velhos de Arintes de 74. Sim, 74, 76, 76, 82, 99 Sim, e depois já mais recentes. Sim. né? Mas também provei um Chardonnay, também das Caves Velhas, um assim mais recente, mas também estava fantástico. De 2000 e qualquer coisa. Agora também não sei precisar. sim, exatamente. É Arinto Chardonnay. Não, o Chardonnay. Era Chardonnay só. Chardonnay, exatamente. Sim, sim. Isto é para, pronto, foi um vinho tranquilo que foi Sim. lançado antes de lançar espumante, Sim. para mostrar ao cliente que Chardonnay realmente é muito mineral. Porquê? Porque, outra vez, voltando do nosso, pronto, do terroir, ou do solo, é solo argilo-calcário, mas mais esse calcário e pH muito elevada e, pronto, como a história diz que, e até você consegue ver lá o solo, que há 2000 anos atrás isto foi submar. Uhum. E por isso esta mineralização nota-se no Sim. Chardonnay. Pois, Por isso o vinho Sim. sobre... precisamente parecido com Chablis. Portanto, Exatamente. exatamente. E a região de Bucelas, há pessoas que não têm ideia, mas a região de Bucelas em Portugal já é tão antiga na produção de vinho Sim. que já Shakespeare, numa das peças dele, fez uma menção ao vinho de Bucelas. Exatamente. Portanto, Charles Dickens também. Exatamente. É uma das regiões mais antigas de produção de vinho de Portugal. E o Arinto sempre foi, aliás, eu penso que é a única região em Portugal
que para ser DOC de Bucelas Sim, só sim, permite sim. uma casta apenas Sim, e branca. exatamente, branca. E Portanto, mais pequena na Europa, de certeza, não é? Uhum. Na Europa, mas não posso dizer no mundo, mas nós falamos do mundo velho, que a Europa, e eu acho que é mais pequena, porque tem sobre já o DOC 140 hectares no É muito total. pouco, pois, É muito 40 pouco. hectares pois sim. não é Para muito uma grande, produção de vinho exato, Não, isto não é nada, não é? Sim. E pronto, nós temos basicamente a terceira parte, não é? Não é a terceira parte, mas parte mais significativa do Arinto é 22 hectares Arinto. Por isso, deste 140 é 22. 20%, 22, 20% temos nós. Exato. E Olena, conta aí pra gente como é que começou essa tua paixão pelo vinho e como é que chegamos aí no ponto onde a Olena é hoje uma representante e influenciadora até certo ponto, né? Sim, Da cultura vínica. Sim, exatamente. E trata do enoturismo, Exato. da Enopoint. Aliás, se calhar podemos já pôr aqui no... Pois é verdade. O Eric, exatamente. se puder O Eric, colocar já aqui sim. na Se é tela. possível, agradeço. Sim, claro. Para todos seguir. Exatamente. Que aí quem está em casa pode seguir. Enopoint, aí Aí está. está. Enopoint, que é as Caves Velhas de Bucelas. Tem a loja em Lisboa e em Torres Vedras também. Sim, Correto? Torres Novas. Torres Novas, Torres perdão, Novas, perdão, isto é perdão. Tejo, Sim, mas sim, sim. Tejo do Norte, médio Isso, Tejo, né? isso. Falamos. Também temos Morabasto, sabia que é Morabasto, que é Vinhos Verdes, também é nosso. Uhum. Sim. Aham, sim. Boa, boa, boa. Quinta de Veza. Vamos também ter alguma coisinha interessante, mas Sim. em breve. Sim. E também a região do Dau, que também podia promover Olha um ali bocadinho. o Exatamente, Tiago olha ali. Maravilha. O Tiago Maravilha e o nosso enólogo nas Caves Velhas. Isso. Sim. Tiago Maravilha também, que é um convidado nosso aqui em breve. Tá, É, sim. pronto. sim. Fiquem Olha, o atentos. nosso enólogo, que também já faz casa, que 20 anos que trabalha connosco. Sim. E João aqui... Vicêncio. Mas nós temos 3 enólogos. Sim. Quem faz viticultura é o João Vicêncio. E depois temos o Duna Faria, que faz blends e já é o processo. Porque nós temos quintas, onde produzimos os vinhos, e salas de vinificação. Mas depois linha de engarrafamento nas cavas de Dom Teodósio, Rio Maior. Uhum. E lá acontece toda a alquimia, como eu digo, ao blend. Tem aqui espumantes que eu estava a dizer, não é? Sim. Hoje Aliás, temos um deles aqui, é o que nós já e sabemos um hoje. deles também é Camarate, Arinto Camarate, que é imprensa 91 valor, ganhou este do Rosé, porque tem assim o branco Arinto, e com a designação DOC, porque Arinto, que vocês depois provam, eu faço uma oferta para provar depois e fazer a sua opinião. E depois Arinto Chardonnay, que é agora, e Arinto e Camarate, que é o Rosé. Sim. E então, Helena, como é que começou aí essa história com o vinho? História já veio da Ucrânia, porque eu fui... Na Ucrânia eu era professora, tradutora e acompanhei muitos banquetes onde que apreciaram, onde beberam, né? Apreciaram. Eu única, boas vinhos, por exemplo, o meu Dom Perignon foi provado na Ucrânia. E, portanto, depois surgiu, quer dizer, eu comecei a apreciar os vinhos, ou seja, não é a beber como normalmente, a apreciar. E, entretanto, eu estava, pronto, uma senhora ou menina do soviético, e quando no meu tempo é que foi tudo aquele partir, aquelas mudanças, que é um bocado difícil, sempre tinha a ideia de emigrar. Porque como também acabei o curso de línguas, por isso é fácil. E surgiu na Europa, que país? É França, Espanha, Itália ou Portugal. O Portugal ninguém sabia, ninguém conhecia. E eu, uma pessoa muito, gosto de desafios. E eu, quando li algumas feedbacks, já começaram algumas feedbacks os anos, final 99, 2000, né? Quando eu cheguei, 2000. Já pessoas começaram a dar feedback, que clima bom, marca, eu gosto, e claro, vinhos. E, portanto, cheguei aqui para Portugal, porque o meu marido é veterinário, por isso não é fácil, foi arranjar trabalho, por isso não é... E eu pensei assim, trabalhar, mas não vou abdicar a minha vida com os vinhos. Por isso já veio com a ideia isto. Sim, já foi. E, portanto, a primeira oportunidade foi na Companhia das Lisírias, e acho que tinha sorte, porque o meu mentor foi Frederico Falcão, que agora também é uma pessoa que promove Portugal fora e por todo lado. 10 anos eu aprendi mais processos, porque
pronto, para explicar, para saber isto, nós temos de saber como é que se faz isto. Por isso eu não estava com a ideia de estudar enologia, porque acho que, pronto, como sou professora, gosto mais de comunicar, educar, falar com pessoas, mais social. E por isso esta pessoa, pronto, quem faz enologia é enólogos, eu não vou, mas realmente para explicar, para fazer e como é que degustar, como é que indicar aromas e mesmo a descobrir muitas coisas, é preciso saber. Por isso é que trabalhei algumas 7, 8 anos, a mesma foi uma parte também do produção. Eu sempre participei nas vindimas porque gostei, não é por uma função, mas por gostar, Sim. a mesma fazer E para isto. aprender mais um pouco aprender também. exatamente. Por isso, quer dizer, a teoria é muito boa, mas quando tu tens prática, Exatamente. isto ajuda muito. E pronto, depois fui sempre curiosa, não é só vinhos do Tejo, não é? Porque como foi primeiro isto a Companhia das Lisírias, não é? Vinhos do Tejo. Depois também a reestruturação, a mesma da região do Tejo, vinícolas, isto também foi, pronto, acompanhei tudo, porque, pronto, antigamente não havia muitos vinhos engarrafados, só mais vinho granel ou bag-in-boxes ou alguma coisa, e, portanto, aquele é mesmo a fazer lotes, tudo, e eu sempre fui convidada para descobrir aromas, e ou então provar, fazer provas, aqueles lotes no laboratório, sempre fui convidada por enólogo. Depois do ano 2011, o que é que aconteceu? Que foi na Companhia Mudança e pronto, o Frederico foi para presidente do IVV e o Bernardo Cabral que assumiu o enólogo, também grande enólogo, por isso eu digo sempre, eu tinha muito sorte que eu mesma aprendi com grandes enólogos. Pronto, não é por nada, mas realmente os vinhos que ganha prémios é do Bernardo, dos vinhos do Açores, Santa Vitória, pronto, é muitos vinhos que agora o projeto espetacular do Arvat, no Algarve e etc. E depois, quando ele chegou, nós começámos a remodificar lá tudo, restaurar a adega e a mesma começámos a optar por enoturismo. E aqui começou a minha vida já como enoturismo. E primeiros podcasts, primeiros livros e tudo, foi o conhecimento com Maria João Almeida, que também assim, primeira das pessoas que começou a falar sobre enoturismo. E lá também eu fui responsável do enoturismo e foi, pronto, este enoturismo como o paixão, porque o enoturismo não faz sem vinho e depois tem também vinhos belíssimos no Tejo, é mesmo na Companhia das Lisírias e só que precisamos estruturar um bocadinho o sistema do enoturismo, não é? E assim é que eu ajudei e foi a mesma o departamento que eu pronto, geri, não é? Foi eu. E depois também sem estudar não dá, por isso que também fiz uma pós-graduação na Isla Santarém, primeira pós-graduação foi assim, eu estava nesta pós-graduação e Tejo ao Copo, esta primeira edição há 6 anos é que foi criada por grupo onde que eu também assisti, por isso Tejo ao Copo isto foi criado, Tejo ao Copo, isto é criado por nossa turma. Tejo ao Copo, que é um grande evento. Grande evento. Agora este fim de semana foi. Exatamente. E por falar em evento, né, a Olena teve também lá no Porto e depois foi a Valladolid. Sim. Falando dos eventos, eu fiz Wine Travel Week, depois falou da Lead Fine e depois BTL. Ainda fiz. Fez também a BTL. Sim, foi então 2 dias. Foi agora aqui um mês puxado, exatamente, foi um bocadinho, mas espero que trouxe muitos turistas, ou quer dizer, muitos contactos para o projeto Enopoint, para as Cavas Velhas, que acho que isto Cavas Velhas não é só Cavas Velhas, isto é referência. Daqui é que começa a minha vida, quer dizer, não é a minha vida, mas, por exemplo, eu quando depois saí da empresa Companhia das Lisírias por abrir o meu próprio projeto com queijos, por acaso, sim, porque eu achei que o vinho sob beber, pronto, é bom com os sommeliers, porque eles bebem, não é bebe, prova, custa, faz assim, etc. Mas para o meu trabalho como enoturista quero saber cultura, não é só um copo de vinho. Por isso eles também gostam de comer, porque aqui é enogastronomia. Exatamente. E o Portugal também tem 14 regiões de queijos.
Isto foi o próprio projeto que eu fiz com a minha parceira. Nós, trabalhando na Companhia das Lesírias, todos os fins de semana andei bater a porta às queijarias, que é para descobrir que existem 14 regiões. Exatamente. E, portanto, depois até eu dediquei a abrir um espaço bonito em Cascais, que é With Cheese, que é com os queijos, mas o Covid foi um bocado difícil, Pois. o Covid apareceu, depois pronto, parcerias também às vezes um bocado difícil gerir e depois também rendas, etc. E portanto nós fizemos o nosso With Cheese foi online, ou seja, o espaço físico foi vendido e ficamos online, fazemos assim, a mesma piqueniques, trabalhei com as restaurações, com enólogos, outra vez, por exemplo, do espumante. Eu adoro espumante, por isso também mais uma coisa que eu trouxe hoje, espumante, que uma das bebidas mais, eu acho que é mais nobres, vamos Sim. dizer, e mais para festivos, do naturismo também. E, por exemplo, o meu enólogo que eu gosto e acho que o melhor enólogo também outra vez melhor eles todos melhores, mas assim o Osvaldo Amado, não, mas uma figura que, por exemplo, os vinhos dele, o espumante até dos amores, não é? Aquele da Casa Sanitária foi melhor, né? Pronto, e portanto espumante, nós até criei uma marca minha do espumante para fazer combinações Com e queijo. pairing com queijos e presunto, porque espumante e presunto, isto é para ideal, não é, Daniel? Não sei, acho que sim, Sem dúvida. ainda bem ali. Para a próxima vamos fazer este pairing. Isso. E depois, eu durante esta minha aventura, fui convidada para o projeto Enopoint. Enopoint, isto é, sabe o quê? Toda a gente conhece a Enopor por vinho, produção e pronto, em grande, em massa. Mas a mesma tem, sabe o quê? Isto nasceu como? Porque isto tem 3 gerações. E gerações sempre compravam casas mais importantes em Portugal, vinícolas, como Cavas de Dom Teodósio, que agora temos Quinta São João Batista e onde a linha de engarrafamento iria ao maior, né? Depois Cavas Velhas, que é Bucelas. Que esta é a história, isto até pode ser não é história, isto é referência, por Cavas Velhas, isto é símbolo de marcas, isto é marca que simboliza vinhos de qualidade. Porque, por exemplo, você sabe que quem foi fundador de Cavas Velhas, isto foi João Camilo Alves, que primeiro fundou Adegas, Camilo Alves, que simbolizava mesmo os vinhos de qualidade, e depois o neto dele criou esta marca, que posteriormente foi adquirida por Enoport Wines. E por isso, pronto, apesar de ser origem ucrânia, não é portuguesa e história talvez não conheci, sei, mas isto é o meu desafio, transmitir estas memórias e histórias para turistas, não é? Mas o que é que eu também achei? Este desafio, por um lado, é bom porque eu falo mais línguas, por exemplo, a língua russa, ucraniana, isto é a minha materna, não é? E, portanto, muitas pessoas do leste está cá e, portanto, isto também tem impacto com a linguagem, com esta paixão pelo vinho, também com a história e tudo. E eu aceitei este projeto e agora estamos no caminho para apreciar os vinhos com memórias e histórias, e a mesma Cavas Velhas, Dom Teodósio, Dog Bucelas, Dog Tejo, depois temos também Dog Dau. E vamos em breve, como eu já disse, visitar a nossa loja no Point, no Dau, nos vinhos verdes. Sim. Pronto, é isso basicamente. E Helena, o que você, assim, como profissional da área, enxerga para o futuro do enoturismo a partir desse ano? Porque há quem diga que este ano é a explosão do enoturismo em Portugal. É a partir de agora que começa mesmo a ter força como nunca teve antes. E você que está inserida nessa área, está no meio, o que você espera, ou o que já está acontecendo no enoturismo que nós ainda não quem está de fora ainda não consegue enxergar? Ok. Pergunta de um lado difícil, mas para o outro lado é fácil. Pronto, eu já disse que assisti
assisti a essas feiras, não é? Que é a mesma Trabalho Week, a Essência, a primeira edição, que juntou muitos operadores turísticos e também algumas influencers e tudo, por isso eles é que adoraram, não é adoraram, mas aprovaram esta história e este sentido que é no turismo e realmente Douro, não é? Isto é famoso mundialmente. Portanto, depois Valladolid, que nós já participamos há 4 ou 3 anos, BTL e etc. Junta-se muitas pessoas. E depois do Covid, o que é que eu sinto? Que depois do Covid, as pessoas começaram a viajar muito mais, porque aquele momento, aquele humano que pronto, vamos dizer que é pausa, um bocadinho fiz algumas remodelações na cabeça das pessoas. E o que é isto no turismo? E no turismo isto não é só beber o vinho, como eu disse, no copo tem aqui o que é, temos história, temos cultura, temos gastronomia. E por isso sem vinho basicamente não faz nem almoço, nenhuma conversa até agora. Exato. E portanto cada vez o Portugal é o destino melhor no mundo, acho que já há 3 anos ele assim, está escolhido por isto, tem prémios, mas como o primeiro do turismo, por exemplo, é assim, nós temos aqui muitos microclimas, temos regiões belíssimos, castas, nós somos o 3º país pelas castas autóctones, ou seja, mais do que 250 castas, a mesma portuguesas. E esta variabilidade e diferenciação eu acho que atrai muitos clientes. Não é só praias, porque aqui temos outra vez, pensar no turismo como sustentável, não é? Sim. Porque não é só o vinho, tem gastronomia, temos praias, temos tudo. Temos esta diversificação que atrai muitos clientes. E um país que é pequeno e muito acolhedor. É isto também, conta. Isso também é verdade, conta muito. E aliás, todos os clientes que nós temos, nós que lidamos com restauração, todos os clientes dizem, vocês são incríveis, exatamente, acolhem tão bem, sinto-me em casa. Sim, é isto. É isso. E hoje o público do enoturismo é mais nacional ou como é que é essa divisão? Pronto, na altura do Covid, como eu comecei, eu estou a falar até da Enopoint, projeto Enopoint, e eu comecei por na altura Covid não havia muitos turistas, por isso pessoas estrangeiras, mas quem vive cá em Portugal. Este é o público que é estrangeiro, mas quem a mesma vive em Portugal. Os portugueses também já tendência que eles gostam também de fazer esta experiência, ou seja, apreciar os vinhos, mas este eu já posso dizer que há 10 anos que começou esta tendência, mas como eu disse, que depois do Covid isto é realmente estrutura de pessoa e até mentalidade das pessoas de apreciar, de sair, de desfrutar paisagens, histórias, gastronomia, foi também aumentou bastante dos portugueses. Por isso, neste momento, posso dizer que 50% os portugueses e estrangeiros. Isso é um bom número. Estou a dizer que no meu projeto, não é? Mas pessoas, sim, gostam de sair, gostam mesmo de aprender e muitas influências. Pronto, é também... redes sociais falam muito sobre os vinhos, sobre regiões, porque há mais informação que permite cada pessoa chamar nestes sítios, não é? Sim. E no caso dos espumantes, achas que o público está mais aberto a provar espumantes sem ser em épocas festivas? Ou seja, claro. Durante muito tempo, nós que trabalhamos na restauração, o cliente normalmente liga o espumante a uma data comemorativa. Exatamente. Mas cada vez mais nós tentamos que o espumante seja uma bebida que possa ser bebida a qualquer... sem que seja uma data comemorativa. Ou seja, simplesmente como uma bebida aperitiva, ou seja, antes de começarmos uma refeição ou até... para estarmos à conversa, para acompanhar, exatamente. E portanto achas que essa mudança no consumo dos espumantes está a acontecer? Ou seja, as pessoas que procuram as caves velhas querem experimentar os espumantes também? Ou querem mais ir para os vinhos de mesa, para os brancos, para os tintos? Pronto, isto também é uma coisa que eu gosto, porque eu normalmente sempre também cá em Portugal tentava... fazer, valorizar o espumante cá em Portugal, que foi, esta teoria que espumante isto é festivo, mas não é, porque espumante isto é assim,
tem bolha, não é? E esta bolha que é o carbono, não é? Que a mesma faz aquele volume na boca. Ou seja, vocês bebem, mas querem qualquer coisa para comer. E isto, eu acho que é mais gastronómica. Das bebidas alcoólicas, o espumante é mais gastronómico de todos. Né? Porque nós bebemos, mas depois apreciamos mais. Porque isto é assim, ele dissolve-se, enche a boca e depois assim, ficas satisfeito e pedem mais qualquer coisa para comer. E o que é que eu sempre incluo nas minhas experiências? Espumantes. Até faço, por exemplo, experiências espumante. Por exemplo, eu tenho o Sparkling Event, onde tentamos apreciar espumantes, provar espumante só, e depois acompanhar com queijos e com presunto. Com presunto acho porque tem aquela gordura que é ácidos oleícolas, existe, que absorve muito bem e combina a mesma dióxido de carbono do espumante e gordura do presunto ibérico, que é o ácido oleico. Ele combina muito bem e desenvolve na boca. Ou seja, você não tem este sentido. Isto é a mesma, faz well balance entre dois produtos. E isto é interessante e pessoas, pronto, cada pessoa, nós como estamos abertos a estas experiências únicas, chamo experiência única, que é alguma coisa diferente. E assim é que pessoas, cada vez quando prova, depois vai passar esta informação para os outros e agora até mesmo pedem, por exemplo, como também assim como personalidade, minha personalidade, eu gosto muito de espumantes, até pedem, então nós gostaríamos consigo fazer uma experiência com espumantes, mas isto é tendência em geral, já ouvi, pronto, com os meus colegas, porque eu não sou uma pessoa, eu gosto muito de parcerias, gosto, e como por exemplo rosé também, hoje em dia o rosé é mais gastronómico, o vinho, porque ele não é só o vinho que é floral leve, que é aperitivo, mas também exatamente acompanha refeições. Pronto, a mesma coisa quero dizer com o espumante. Por exemplo, este espumante que nós temos, Charinto Chardonnay, tem tanta complexidade que, por exemplo, faz muito bem pairing pronto, não é só como aperitivo, a mesmo acompanhar. E já agora, qual queijo é que tu punhas aqui com este espumante que estamos a ver agora? Por acaso punho brie. Brie? Que outro também tens. Então vou já experimentar. Exatamente. Ainda não experimentei. Vamos lá, isso então. Isto acho que é ideal também, porque a pasta meia mole. Eu por acaso já experimentei aqui quando assim que tu falaste no presunto, fui logo experimentar aqui este paio e resulta na perfeição. Sim. É um paio assim que deixa uma certa gordura na boca. Então vamos todos fazer esta degustação agora? Você sabe como é que fazer degustações e pairing com queijos? Até eu posso dizer um bocadinho. Não, primeiro nós provamos espumante, né? Já sabemos, já provamos. Depois, relativamente do queijo, vamos tirar uma peça pequena de queijo, metemos na boca, mastigamos ou desenvolvemos aqui a mesma, habituar as nossas papilas e, portanto, depois não engolimos, puxamos com a língua os restos com a saliva e os restos do queijo até dentes e depois vamos provar os espumante. suspiro, né? Não, como é que a palavra é esta? Cuspir, não é suspiro. Não, suspiro. Sim, suspiro, exatamente. O vinho, agora está-me a faltar a palavra. Exatamente, acho que é suspiro, né? Mas sempre sabemos. Sim, suspiro assim, e depois juntar outra vez dois, já vinho com o queijo, e só depois vamos engolir. E vai ver como é que vai reagir. Se, por exemplo, nenhum dos produtos subsai, significa que este é queijo perfeito com este espumante. Se subsai, temos que experimentar outras coisas. Okay. Ou seja, vamos experimentar. Então como é que é? Faz lá, que é para a gente fazer. Exatamente, um bocadinho vamos. Exatamente. O pessoal que está em casa agora vai adorar ter essa aula. Sim, uma degustação de queijo com espumante. Pronto, então, uma fatia pequenina. Né? Depois vamos. Mastigamos. E o espumante para mim é uma bebida coringa. Eu já disse para vocês que a minha vontade é encher uma banheira. Exato. Não, uma banheira não, uma piscina mesmo. Desculpa. Não é este. Agora um bocadinho de espumante, não é?
Tá os Pronto, dois, tá os e eu dois. acho que Sim, 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 sim. você não sinta nem queijo, nem espumante no sobressaio. Sim, ficam os dois. Assim, Os muito dois bem equilibrados. calibrados, Yeah. exatamente. É verdade. Por exemplo, ao contrário, podes experimentar aqui. Eu não sei que queijo vocês têm, É mas em queijo da princípio ilha. o queijo Queijo da da ilha, ilha. sim, porque é mais curado. Isto é provavelmente algumas 24 meses, aqui ou 18 meses este tem. Porque eu vejo pela cor, pela estrutura. E agora vamos experimentar este com espumante. Agora E- vamos experimentar este. Esse queijo da ilha ele tem mais estrutura. Pois. Ele tem até Mais curado, mais salgado. Ele tem também ele pica bastante no final. Mas olha, também fica bem. Fica, eu já provei. Já te adiantaste. Yeah. Eu ainda por cima sou fã de queijo da ilha. Também eu adoro queijo da ilha. Não, aqui o queijo subsai. Sobressai, Sim, sim. Assim, ele tem- subsai, pronto. E bastante. Você consegue sentir a mesma queijo, não é? Por exemplo, é aquela salinidade. É boa porque aqui temos mineralização e sal e pimenta. Isto combina bem. Mas o resto, a mesma de leite, não é? A mesma do queijo. Você consegue sentir. Ou seja, vocês aqui desapareceu aromas do espumante. Exato. Não tem, pronto, eu não sinto aqui do É queijo. espumante, né? É só No- queijo. No final de boca fica só queijo. Sim, Só o queijo, queijo, esse queijo Por ele isso- matou Sim, o sim. espumante. Matou. Por Exato. isso isto também é muito interessante porque realmente às vezes nós pensamos, este queijinho fica muito bem, mas depois provamos bom espumante e Pois. depois pensamos que espumante final não foi muito bom porque até não marcou nenhuma diferença, não é? Por isso é que este é muito importante harmonizar. E eu acho que hoje em dia que os sommeliers fazem, porque agora há restaurantes de qualidade onde existe a sommelier que aconselha, temos lista dos vinhos, né? Carta dos vinhos e às vezes até tem sugestões, cada vinho, pronto, tem este prato. E isto é muito, muito importante, porque às vezes nós podemos beber um bom vinho, excelente, mas com comida que não vai combinar, não vai fazer pairing, este vinho nós não damos valor. E como é que nós chegamos ao consumidor? Através da gastronomia, não é? Através do... A pessoa vai para o restaurante, provou, lembrou. Vai à degustação, provou, gostou, depois passa a boca, compra. A mesma coisa restaurante. Se nós no restaurante sentimos bem, ou seja, proposta... Esta harmonização, eu acho que, pronto, para uma pessoa, um dono de restaurante, talvez fique um bocado puxado ter um sommelier, mas estas sugestões também, consultaria, fica muito bem porque a pessoa fica satisfeita pronto, sai e fica satisfeita porque a comida harmonizou muito bem. Ou seja, até comida, o prato pode ser, por exemplo, se nós vamos comer sem vinho ou vinho mal escolhido, ele não pode... Não dá valor a este prato, mas se é tudo bem combinado, é bem parametrizado, isto eu acho que fica perfeito. Isto é sucesso que hoje em dia acontece. Por isso é que temos, outra vez voltando da pergunta do Pedro, por causa do naturismo, estas etapas, que melhoramentos que o Portugal criou, eu acho que até antes do Covid falamos, mas foi um bocado mais devagar. E depois do Covid, isto eu acho que mentalmente todos cresceram desta pausa e agora hoje em dia basicamente existem muitos bares interessantes, não é? Onde fazem estas sugestões e sempre faz alguma coisa para acompanhar, não é preciso. E também assim, olha, também copo muito importante. Isto também hoje em dia eu vejo isto em Lisboa até mais do que, por exemplo, vai ir aos outros países, que é a mesma escolha, não liga muito copos. E cá em Portugal Sim, começaram... servem- Eu, por acaso, me daquelas coisas que me faz impressão é quando eu entro num restaurante, às vezes ele até tem uma seleção de vinhos porreira, mas depois os copos, Sim, é isto eu também. chamo-lhes os copos que rebentam as lagartas dos tanques, porque são copos tão grossos, que depois... Não, mas agora a tendência, eu acho que começou a mesma diminuir e mais restaurantes já têm esta escolha, harmonização, ou seja, escolher vinho para certo prato e também escolher certo copo para certo vinho. Exatamente. E eu senti isto pessoalmente, mesmo depois do Covid, eu acho que é depois do Covid, porque isto é muito importante. E já agora, já que és apreciadora de espumantes, tu preferes beber um espumante num copo mais largo
como este ou num copo mais fechado? Não, eu gosto no copo aquele tipo tulipa, não é só flute, mas tulipa, porque também pronto, hoje em dia outra vez novidade, tendências que, por exemplo, ninguém observa a rolha porque isto não é importante, mas nós psicologicamente, já como educados mais tarde, que tem que olhar para a rolha, para a croa. Pronto, isto também é parte de cultura, porque nós temos também para fazer, pronto, para apresentar um vinho já é com alta qualidade, nós temos avaliar tudo, porque às vezes bolhas elas são caóticas, não é? E quando nós olhamos para o vinho de bolha muito fina, não é? Quando olhamos para lágrimas, nós gostamos de ver isto, mas, por exemplo, no flute não consegue-se ver muito bem, porque ela na mesma pode ser, não é tão estruturado tudo. E a mesma tulipa, eu acho que é perfeito, aquela forma de tulipa é perfeita. Eu tenho uma opinião minha sobre flute. Flute para mim é para espumante de má qualidade. Que é para você, não existe a má qualidade. Que é para você colocar e mandar direto para dentro sem provar, sem nada. Meter o espumante à temperatura mais baixa possível, mete dentro de uma flute e manda para dentro. Eu honestamente, provar espumantes em flute não... Então para ti qual é que é o copo? Eu concordo igual? Com a Olena, exatamente. Exato, com a tulipa. copo É como ligeiramente aquele aberto. copo que nós temos lá no restaurante. Aquele Aliás, copo para mim é o ideal. Já tive muitos clientes a querer dizer, não me tragam um flute, traga-me um copo de vinho tinto, o maior que Sim, tiver. exatamente. Exato. Hoje esta Mas novidade também é que é o copo normal, degustação, não é? Sim, Vamos exato, dizer exato, que eu exatamente. trabalho, por exemplo, com o Riedel, aquele Sim. copo É o que universal nós de usamos. degustação. É o Degustação Red, acho eu, se não me engano, exato. Pá, eu por acaso não estou aqui a fazer publicidade, que a gente exatamente. ainda não tem patrocínios. Exato. Mas, Claro. mas eu Não, mas é mesmo não, isso. mas o que eu vou dizer é, eu por acaso não tendo patrocínios, mas eu a marca que mais gosto de trabalhar é a Riedel. Já trabalhamos com vários, estamos com a Spiglau, com a Schotz-Wiesel e com a Riedel, e eu de todas elas a que prefiro... É que se você pega um catálogo de copos da Riedel, você abre aquilo e tem ali uma gama infinita de opções. Também os outros. Também é bem Também os outros. apresentada Sim, em mas Portugal, esta exatamente, marca bem apresentada. exatamente. Por isso Mas também... eu acho que sobretudo é a consistência da qualidade dos copos. Dos copos, Ou seja, exatamente. não acontece, eu já de outras marcas já tive outros sítios que às vezes, por exemplo, mandam vir uma caixa e parece que os vidros não são iguais, ou seja, Exato. parece que a resistência ao toque não é igual. E a Riedel consegue ter uma consistência de qualidade enorme, tanto nos decanters como nos copos. Eu gosto imenso de trabalhar. Depois há outras marcas, como por exemplo a Zalto, Exato. que também já é uma coisa muito elegante e pronto, já são copos muito, muito caros. Mas acho que, sobretudo, acho que o copo valoriza muito o produto que lá está dentro. Claro. Se o vinho for bom, se o copo for... eu costumo dizer que o copo deve ser 10%, deve custar 10% do valor do vinho. Concordo. Ou seja, se a garrafa custa 100 euros, nós temos que ter no mínimo um copo que custe 10 euros. Se o copo... E vamos subindo por aí acima. Claro. Porque depois... termos um vinho também muito caro e estarmos a abrir uma garrafa de 500 euros ou de 600 euros e depois ter um copo que não vai valorizar esse produto, não acompanha. Exato. Acho que também o próprio cliente também não vai poder apreciar aquilo na sua plenitude. E o decanter, O decanter também é muito importante. Também é importante. Tudo isso é importante. Tudo Isso isso. é importante. Já agora, Helena, achas que é importante, ou já alguma vez sentiste que era necessário decantar um espumante? Olha, por acaso Oi. era essa a pergunta que eu ia fazer Certeza, agora. Não, nunca experimentei isto. Mas nós falamos bolha pode sair. Sim. Não é? Por Não, mas isso eu estou a dizer, não por exemplo, sei. no caso de um espumante antigo, Sim, não sei se alguma antigos, vez né? abriste um espumante assim Sim, muito antigo. abri aquele do 94, mas não decantei. Talvez necessidade podia ser esta boa ideia, não experimentei. Por isso, se calhar depois, a nossa próxima degustação com os vinhos velhos. Daniel, tens o meu número, não é? Aham, ok. Podemos assim até abrir uma garrafa espumante e experimentar decantar. Isso é que Exatamente. é. E eu também tenho um instinto, como este é o copo para mim, o copo para vinho tinto. Assim, eu sempre quero
fazer esse Exato, rodar. rodar, mas espumante não convém. Senão a bolha Isto é dica, desaparece. exatamente, desaparece. é dica. Mas é que isso é um costume, não é? Nós, Isto nós é o pegamos, Não, nós isto é o pegamos- meu costume que Eu eu, acho que é pronto, de- como pronto, associo este copo, por Exato. exemplo, com os vinhos Exato, tranquilos e quero sempre rodar para libertar O aroma. Aham, o aroma. mas... Se bem que o espumante pode ser agitado, mas tem que ser uma coisa não, mais... não Tá bem, agita, mas- não agita. Eu tinha, acho que os Nada, enólogos que me diziam não Exato. deve agitar. Mas sabe exatamente, que uma vez eu dei porque um... ele já abre por causa do dióxido, já liberta já aromas liberta, e já tudo, liberta. exatamente. Mas sabe que uma vez eu servi um champanhe a um cliente, ele pediu um copo de vinho branco, e eu servi, e ele pegou o copo, colocou assim na mesa e começou ali a rodar o copo, Pronto, e o champanhe não lá fez, dentro, tá? e depois ele prova, O champanhe a gritar. tá bom, excelente. Não, por exemplo, quando estava a perguntar isto, eu gosto de fazer tipo isto, estás a ver? Só assim. Sim. E depois, porque ele, de qualquer forma, ao agitar, vai Sim. libertando algum aroma. Ou de leve, faz ao de Agora, leve. pá, fazer assim, agitar. Não, ele mesmo apoiou a mão assim Sim, e fez assim. espumante ó. não. Eu Exato. que saiba na minha experiência, não sei, talvez não foi a curso em Escansal. Pronto, mas o que é que ensinaram os enólogos? Disseram que não é agitar espumante. É, eu Por não isso- agito espumante. Eu já tive uma cliente recentemente que queria um espumante, já não me lembro qual é que servi, mas depois de lhe a provar, ela disse que tinha demasiada bolha. Uhum. E aí eu decantei para Ah, libertar boa. um bocadinho. Ok, para libertar. Para Sim, libertar mais. Sim, Uhum. exatamente. Epá, depois servi e ela, sim, está muito melhor. Tá? Ok. O função do decanter é Sim. libertar a bolha, mas, por Sim. exemplo, se os vinhos, se os espumantes velhos, eles basicamente não causa têm, não tem, podem exatamente. não tem Mas bolha, olha assim, que não já tem provei- agar. O vinho, como arinto, tá bom, pronto, é primária, não é estrutura, mas de relativamente de bolha não havia bolha. Pronto, isto é que quero dizer. Mas já provei alguns espumantes velhos do Luís Pato e tem é? bolha. Ah, E ok. tem bolha. Alguns da década de 80. Luís Pato, Eu por fico- favor. Olha, exatamente. Eu fico com inveja quando o Diogo conta Temos de essas visitar, coisas. temos de fazer essa visita. Porque o Luís Pato para mim é uma lenda viva e... É lá de vir cá. É lá de vir cá. Epá, o Luís Pato Claro. devia de vir. Epá, é Tem que sério. vir. Eu sou um fã da bairrada incondicional e para mim o cara é... Pá, sei lá, mano. É Deus. Não é Deus, mas... É quase. Mas pronto. É Uma um pessoa ser- storytelling, Exato. já a autenticidade é a mesma no nome Exatamente. dele, né? Exato. Porque ele basicamente Como- levou a região da Bairrada. É, Sim, levou nas costas e hoje, Sim, sim, pronto. Ele é o pá, Mr. Baga. esquece. Exato. Mr. Baga. Ele é uma lenda viva e... Porra, mano, sério. Eu espero mesmo que um dia a gente consiga trazê-lo aqui. Vai, ele vem cá. ele vem. Sim. Claro, está mais baixo. Claro que sim. Olena, você também desenvolve provas, por exemplo, a tua loja de queijo. Eu conheço bem porque eu trabalhei com a Dasha no restaurante Via Graça. Acho que ela, Sim. acho que ela também até fez. Ah, Dasha, sim, Sim. exatamente. Ele agora Exato. está na loja e faz, Exato. por exemplo, o último evento, quer dizer, não é evento, a degustação que ela fez lá Exato. na loja, com Roda dos Aromas. Você sabe que eu agora criei para todas as lojas Roda dos Aromas, porque para a pessoa perceber de onde é que vem estes aromas, não é de onde, como é que detectar aromas e ao mesmo também nós estamos agora a incluir aromas de defeito nas sim, aromas. sim. E isto é muito importante, porque a pessoa às vezes não percebe onde é que está é bom, onde é que está assim. E quando nós vamos ver, por exemplo, o vinho novo, o vinho com madeira, o vinho com estágio em garrafa, depois o vinho com 10 anos, com 5 anos, tem aromas diferentes. E esta roda dos aromas tem evolução pronto, de todas, florais, frutados, como é que eles transmitem. E assim é que nós conseguimos pronto, transmitir para o nosso cliente, porque ele é na mesma curioso, este cliente, Sim. para notar e notificar estes aromas. Ou seja, eles primeiro cheiram os aromas e depois é que vai encontrar estes aromas no copo de vinho. Copo de vinho. Por Pois, acaso- e era Sim, mesmo isto é essa... engraçado. essa- Pronto, e ela também faz Exato, isto, era mesmo aham. essa pergunta, porque imagino, você faz esses eventos fechados da tua loja de... Não é bem fechados. Também pode, por exemplo, vocês podem na loja, podem sempre aparecer e tem como opção prova dos vinhos para Sim. 2 pessoas. Aham. E por norma ela também pronto, vai inserir estas dicas
vamos dizer que dicas sobre aromas. Pode não ter aromas já feitas e distribuídas, não é? Ou seja, cheirar e depois provar, mas fazer algumas explicações ou dicas sobre aromas utilizando esta roda, isto dá no momento, por isso isto está a praticar, já começamos a praticar a mesma nas lojas. Agora aqui só uma curiosidade de bastidores. Quando nós falámos da Olena para vir cá hoje, eu depois mandei mensagem só a perguntar, olá, tudo bem, não sei o quê. E a Olena depois, a Olena depois manda mensagem assim, queres vir daqui a bocado a uma prova na loja? E eu estava a trabalhar. E eu, infelizmente não posso. É que ela deu-me uma raiva. Imagino. No dia 25 vamos a mesma fazer a Roda das Aromas em Music. Às 18 horas aqui na loja Lisboa. Por isso, se quiserem, aparecem. Sim, Claro. Por acaso, exatamente. Com certeza, sim. A que horas é? Às 18. Às Das 18 até às 20, 21. Porque vamos primeiro a ter um workshop sobre esta roda dos aromas e provar vinhos de vários estilos, vários anos. E depois vamos ter DJ para apreciar vinhos. Com música. Sim. Quem quiser lá aparecer, dia 25 às 18. Marcações através enopoint.lisboa, @enoporto.pt ou então em DM. Sim. Podem mandar DM lá no Instagram, que também dá para marcar. Dá para marcar. Boa. Não sei se o Eric consegue colocar aqui novamente o Instagram da Enopoint, só para o pessoal aí que está nos assistindo dar uma olhada. E se quiserem fazer a marcação, podem ir lá mandar mensagem, aí está. É enopoint_store_winery. Isso aí. Sigam lá e participem dos eventos. Uma pergunta que eu queria fazer. Quando vieste para Portugal, sentiste facilidade em entrar no mundo dos vinhos? Ou sentiste alguma barreira em termos de... Porque, por exemplo, pelo menos quando eu comecei, que é uma experiência que eu partilho, é quando eu comecei e comecei a ir às provas de vinhos, sentia que a linguagem era muito técnica, ou seja, que falavam comigo como se eu já fosse um grande entendedor e não simplificavam a linguagem, o que torna uma certa barreira para quem quer começar a perceber de vinhos e quem quer entrar no mundo dos vinhos. É uma certa barreira porque a pessoa sente-se um bocadinho... sente-se um bocadinho retraída e tem medo de dizer alguma asneira. Se tu, quando vieste para Portugal, sentiste logo assim uma porta aberta no mundo dos vinhos e começaste logo a explorar esse mercado? Ou se tiveste que aos poucos e poucos começar a criar ligações, começar a criar contactos e pronto, e depois começaste a fazer o teu caminho? Ok, esta pergunta, como eu já disse, que eu quando cheguei, o objetivo é trabalhar com os vinhos. Como? Trabalhar numa adega. Companhia das Lisírias foi... Pronto, acho que para os dois lados, o meu marido veterinário, ele é grande, produz saúde dos vinhos, mas como eu disse que na altura não havia vinhos mesmo para apreciar, só para beber. E portanto, quem enólogo estava na altura, Frederico Falcão, ele começava-me a ensinar desta dos aromas. Não havia, claro, na internet tanta informação nem nada, eu imprimia listas dos aromas. Para mim também foi aromas, cheiros, como é que faz isto foi muito difícil, porque como eu provei na Ucrânia os vinhos de qualidade, que já têm aromas e tudo, e aqui nós encontramos, desde o princípio. E assim é que temos de desenvolver os nossos sentimentos, porque nós temos aromas marcadas, mais típicos que dia a dia temos, mas existe no vinho várias, e por isso é que nós chamamos complexidade, porque a Portugal isto é a rei dos blends, ou seja, mistura das castas, vinhos cupazes, você não encontra em nenhum país, se calhar, do mundo velho e do novo até. E, portanto, nós aqui temos de ser, claro, entendidos, e é preciso trabalhar. E, por exemplo, para... conhecer aromas e esta complexidade e como é que essa ideia envolvente a boca, isto eu aprendi algumas 1 ano e meio ou 2 anos e todos os dias provar descubas, ou seja, amostras, como é que feito, primeiro a monocasta, depois como é que eles vai blendar, depois o que é que acontece, porque existe também alguma lógica nisto, não é? Porque, por exemplo, a casta Touriga Nacional tem tal aromas, depois casta Cabernet tem suas aromas, depois quando combinamos, eles ficam assim, a mesma coisa, combinação com barrica, são vinhos mais pesados, nós precisamos, porque o consumidor gosta de vinhos mais redondos, para isto nós precisamos
fazer qualquer coisa, ou seja, meter na barrica ou então estagiar mais tempo, ou temos temperatura. E estes pormenores que influencia nas aromas e pronto, é daqui que veio os términos, terminologia. Por isso eu aprendi alguns 2 anos, não é fácil. Ok. Por isso é que agora quando pessoas assim, um bocadinho estuda e depois o cursinho online faz, depois já sabem e começa assim, não, isto não é verdade. Isto é step by step. Exato. Realmente. E foi vinhos, eu disse que é todos os dias basicamente Provavas. Uhum. E ti, qual é o conselho que dás lá para casa para uma pessoa que queira começar? Qual é que achas que é o processo que a pessoa deve iniciar para começar a apanhar os aromas? Porque é difícil, pelo menos quando há algumas formações ou quando falo com algum cliente, é difícil explicar ao cliente a complexidade dos aromas nos vinhos e ele de facto cheirar o vinho e conseguir identificá-los. Qual é que achas que é o processo que, ou, no teu caso, como é que fizeste, ou qual é o processo que aconselharias a uma pessoa que quer começar a apanhar esses aromas no vinho? O que é que deve fazer? Pronto, isto que eu estava a dizer, roda dos aromas, criar rodas, aliás, ela está criada, se calhar existe na internet, só adaptar por exemplo, características de regiões, por exemplo, do Tejo tem mais comum estas, criar uma roda dos aromas dos regiões Tejo. Depois, pronto, aprender regiões, elas são 14, por acaso, e depois também estas características, por exemplo, se tem na aroma ananás ou lima ou lime, vai ao supermercado, compras aromas, ou seja, hoje em dia até podes encomendar a mesma frasquinhos dos aromas, mas isto se calhar, não sei, isto é fácil ou difícil, porque depois também é concentração, mas se nós vamos ao supermercado e comprar aromas, pronto, ou frutos, ou legumes, verduras, o que é que existe, né? E depois a mesma cheirar, e depois comprar os vinhos, claro, ir a uma garrafeira que agora não falta, ir à garrafeira e comprar os vinhos e identificar. Pronto, eu acho que é mais fácil porque assim é que consegues, eu até, por exemplo, no exemplo da Dária, ela tem muito bom sentido, ela consegue detectar muito bem os vinhos, o que é defeitos, etc. Mas quando eu inseri esta roda dos aromas e nós começamos a mesma comprar frutos, ou frutos secos, ou madeira, pronto, aromas que existem, ou até terra e tudo, e quando nós cheiramos, ela logo identificava. Exato. Mas também sabes que as mulheres têm uma mais Sim, facilidade. tem mais sensibilidade. Sim. Eu lembro que quando eu estava a tirar o curso de descansão lá no Brasil, o meu professor deu uma dica para nós que era ir às feiras e cheirar tudo. Pronto, é isto. Imagina, era as hortaliças, os legumes, exato. as frutas, isto. e ele cheirando aquilo. E depois, mais tarde, ele aconselhou comprarmos uma maleta com os frascos. Pronto, é que ali isto. tinha... Mas isto eu acho que é step 2, malitas, porque Exato, concentrações de aromas mais fortes. Primeiro nós temos assim, o que é que a nosso redor existe. Exatamente. E depois já aprofundar os nossos conhecimentos, já é frascos. Isto é que o meu step 2, comprar depois frascos. E foi o que eu fiz, foi isso mesmo que eu fiz. Eu fiz essa coisa de ir à feira e andar lá a cheirar, pronto, todos aqueles produtos. E depois eu comprei essa maleta onde tinha ali cheiros mais específicos, tipo terra molhada. Mais específico do vinho mesmo. Exatamente. Sim. Eu por acaso não cheguei a comprar porque essas malas infelizmente são muito caras, pelo menos aqui em Portugal. Chegam a custar quase 300 euros. Lá também são carinhas, mas eu tenho uma lá, aliás, tem ela até hoje lá em casa. Eu joguei fora a folha que dizia o número, porque cada frasquinho tem um número e depois há uma cábula do lado onde o número diz qual é a fragrância. E eu, para querer aprender aquilo, joguei fora essa cábula e tentava memorizar os números, aliás, os aromas, né? É o treino. Exato, é o treino. Eu devias ter jogado fora. Depois é que eu pensei nisso, porque que eu joguei fora, mas enfim. Vamos agora provar aqui o tinto, se calhar. Vamos, é isto. Vamos, deixa-me só aqui terminar isso. Não é difícil terminar. Não é exatamente. O meu já foi. Aqui provar um tinto de Setúbal. Aqui de Setúbal. É a primeira vez, não é? De Setúbal. Acho que não. Não? Acho que sim.
Acho que sim. Não tivemos nada de Setúbal. Tivemos Tivemos sim. nas aromas, né? Tivemos sim no episódio da Da Lília? Não, a Lília foi de Lisboa. acho que da Catarina Roleta. Pois de foi. Setúbal. Foi de Setúbal. Exato. Foi de Setúbal. A Alcube. Sim, Alcube. Quinta exatamente, del Quinta É del uma Alcube. também referência. Eu Exatamente. também gosto dos vinhos. Cabernet. Aham. Era Cabernet e Castelão. Já não me Era lembro. do Era, 50 já não me Era. lembro. Yeah. Muito bom. Pois, Muito no bom. episódio dela é que teve a Teve Quinta do Setúbal. Alcube, exato, teve Setúbal. Bem, Exatamente. então, olha, um brinde. Um brinde que é o vinho tinto e aos Um vinhos de brinde. Setúbal Setúbal, também. aos vinhos de Lisboa também, Exatamente. Bruxelas. Sim. E é toda a equipa. O pessoal que fica ali na retaguarda, pronto. Está a salivar, o Eric está a salivar. O Eric está a salivar, mas daqui a pouco ele prova. Mas Claro, ele depois exatamente. prova. Não, mas Depois ele- no final. O Eric é um cara. Bom, pra quem não sabe, o Olha Eric ali. é aqui o Regi. gestor do. Exatamente, é o gestor aqui do estúdio. É o cara que entrega essa qualidade fantástica pra vocês de áudio e vídeo. E ele não provava vinho. É. Ele, aliás, prova. Prova não depois. tem. Não, ele não tem. Ele não tem aquele. Como é que é, Eric? Não tem aquele. Não tem o hábito, né? De Sim, provar. sim. E aqui conosco, aos poucos, a gente tá mexendo ali o bichinho do vinho dentro dele, porque hoje ele já provou os dois. Exato. Do- Mas é exatamente isso que nós queremos no nosso Exatamente. podcast. É aproximar as pessoas. Portanto, este é um fantástico exemplo daquilo Exato. que nós já estamos a conseguir fazer. Ontem ele foi pra Évora e mandou uma foto na Exato. frente da cartucha pra Eu mim. também falei, vi. opa, o cara tá... Eu também vi. E só na porta. Pois é, mas é isso. Essa é a ideia aqui do nosso podcast. O problema do vinho é começar. Quando uma pessoa começa, depois já não consegue parar. Exato, Aquilo depois vai exato. a vontade de provar mais coisas e de Por isso eu experimentar. disse que este é mundo. Isto é cultura, É tradição, tudo, é paixão, tudo. história e... É tudo. E foi o que nós também abordámos no episódio 0, quando nós explicámos o nosso conceito, para ficar bem claro para o público. Explicámos isso também. O vinho engloba muitos outros temas, portanto, é uma viagem, história, cultura, solo, geologia. Falámos disso. Tudo. Se quiserem ir ver mais aprofundadamente esta conversa, é só irem lá ao episódio 0 Episódio 0, para exatamente. ver isso. Vão lá visitar, já façam aí um carrossel nos nossos vídeos, que tem aí episódios muito bacanas também. E como estamos a chegar ao fim, vai aquela pergunta que é aquela pergunta típica, que é: se o mundo acabasse amanhã, qual era o vinho que a Olena iria escolher para beber hoje? Portanto, o mundo acaba amanhã, hoje teria que ser a Hoje última é garrafinha de vinho. isso. Estou pronto, como hoje eu tenho em casa vinhos do Douro, do Dau e de Bucelas. Pronto, se calhar de Bucelas espumante. Ou então o raríssimo do Osvaldo. Raríssimo. Olha, de o Pode ser? Osvaldo. raríssimo do Osvaldo. Tá É um vinho que Boa opção. Ou boa opção. então o PQTP, também do Osvaldo, by with cheese. Pode ser. O PQTP tem uma grande apresentação, aquele espumante. É uma garrafa ali linda e Sim, também vem exatamente. dentro de um Sim, de um cilindro, não é? tubo, sim, também- uma tubo, oferta. também seria um grande convidado aqui a ter, o Osvaldo. Sim. Sim. Por que não? Por que não? Exatamente. Fica já aí E no ele- ar. Fica já aí no ar. Uhum. Exatamente, o Osvaldo vai ver esse, certeza absoluta vai ver esse E vai episódio. gostar, exatamente. Sim, Vai exato, gostar, e vai- é uma e pessoa já é muito aqui um convidado. comunicadora. Exatamente. E o vinho dele, o raríssimo, é fantástico. É muito bom um vinho do... Como, em bom português, um vinho do caraças. Ah, ok. É verdade. É Não, mesmo, é mesmo. e a apresentação, o rótulo, o labeling do vinho Yeah. é fora de série. Sem dúvida. Um brinde Bom, a isso então. um brinde Pronto. Um brinde. Posso dizer que obrigado pelo Obrigado. convite. E Nós é. pronto, conheci o Daniel outra vez no Prova e pessoas do vinho sempre alegres. E este brinde para pessoas do vinho, para a Meia Rolha Cast, por isso seguem esta página. Obrigado. Obrigado. Não, mas é verdade, porque realmente quando tu começas a acompanhar algum influencer ou Sim. YouTube canal e tudo, tu também aprendes muitas Exato, coisas. exato. Até não é preciso ir ao curso e perder tempo, porque hoje em dia, por exemplo, para mim, eu tenho pouco tempo, eu trabalho, pronto, como este desafio meu do enoturismo no Enoporto Wines e no Point engloba 3 quintas e vamos abrir mais lojas e tudo. Eu às vezes não tenho tempo até, pronto, para desenvolver-me, mas como nós sempre estamos aos posts, Sim, sim. postamos e tudo, e nós temos que escolher um canal certo
e neste caso o Meyer Olhacast e Obrigado. aprende muito. Obrigado. E a Helena também falou da Maria João de Almeida. Ela vai ser aqui uma das nossas convidadas. A gente vai também ter aqui uma inovadora na área do enoturismo. Sim, e você sim. sabe que tem a organização, a APENO, a associação, que junta todos os produtores quem faz enoturismo. Isso é muito bom. E eu também aprendi muita coisa com ela também. Sim, ela também vai estar aqui conosco. E é uma das grandes senhoras do vinho. Portanto, é de primeira pessoa que, pronto, é jornalista, vamos dizer que ela é jornalista do vinho e eu acho que é number one. Agora ela também tem um podcast, mas pronto, aceitou aqui o nosso convite. Boa. Exatamente. E isso para os mim meus é um professores motivo, também. Exato, para mim é um motivo Ou de mentores, alegria. não é professores, mentores, Mentores, vamos dizer, porque eu exatamente. só fui estudar no Isla Santarém, por isso isto é o meu pós-graduação que eu estudei, pronto, aliás, mais em marketing, Instagram e tudo, mas isto é cursos online, que eu às vezes, mas presencial foi Isla Santarém, mas ela é que não foi naquela altura professora do naturismo, foi Madalena Vidigal. A Madalena Vidigal também vai estar aqui conosco. Exatamente. Sim, ela é Só por acaso. Mas já eu disse que a Maria João é aquela, pronto, ela filmou primeiros do Tejo, Sim. que o primeiro projeto de enoturismo no Tejo foi Companhia das Lesírias. E ela é que filmou, fez aquela guia no turismo, até eu estou a aparecer lá na Companhia das Lesírias pisar uva. Pronto, mas é isto que eu aprendi, a mesma estrutura, como é que estruturar no turismo, como é que programa, estruturar, etc. A mesma com a Maria João. Exato. Muito bem. Bom, Tá bem. ao pessoal... Meia rolha? Exato. Vamos. Só fazer aqui uma última ressalva. Eu já fui às Caves Velhas de Lisboa e é obrigatório. Quem efetivamente gostar de vinho, mensagem lá no Enopoint, tem que fazer, visitar as Caves Velhas de Lisboa. Aquilo é fantástico, é lindo. Provem exato. vinhos velhos fantásticos. Exato. Eu até estou-me a arrepiar só de falar disto. Só de lembrar. E a Helena passa muito bem a mensagem e o orgulho português de ter produto português e de qualidade. Exatamente. Portanto, um trabalho fantástico. Muito obrigado. É isso. E é isso E aí. ao pessoal que está em casa, obrigado mais uma vez por ter acompanhado aqui o nosso podcast. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, se gostou, né? Claro. E se não gostou também, pode deixar o dislike, ou sei lá como é que se chama aquilo, a mãozinha para baixo. e comenta, compartilha. E muito obrigado por estarem aí conosco. Bom, até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até logo. Boas Obrigado. provas. Boas provas. Obrigado.